para falar um pouco sobre um alerta sanitário no tocante ao cultivo de cítricos. A tangerina pocã é uma espécie, é uma planta cítrica do gênero dos cítricos. Temos outras, como laranja, limões, tangerina pocã, mexerica. Todas essas espécies são do gênero cítricos, tá? Então, vamos falar de duas doenças que a gente denomina de praga também, né? Doenças de citro. Uma é o greening e a outra é cancro cítrico. Alguém de vocês já ouviu falar delas? Primeiro eu vou vocalizar, já como eu tinha falado. Eu trabalho na Secretaria de Estado de Agricultura. Na Secretaria de Estado de Agricultura existe uma superintendência de defesa agropecuária. A defesa agropecuária é existente em todas as unidades da federação, ou quase todas, possuem o serviço de defesa agropecuária. E o serviço de defesa agropecuária, ele é coordenado pelo Ministério da Agricultura, que também tem a Secretaria de Defesa Agropecuária. Então existe um sistema unificado a nível nacional e o Estado do Rio tem a sua, que está ali abarcada dentro da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária. Dentro da defesa agropecuária existe uma coordenação, que é um serviço específico de sanidade vegetal. Como em todas as defesas agropecuárias dos diversos estados, existe uma equipe, na maioria das vezes, de engenheiros agrônomos e técnicos em agropecuária, que desenvolvem as ações de sanidade vegetal. No caso do estado do Rio, você vai ter algumas especialidades, alguns setores que a gente vai estar falando mais da vigilância e do controle de trânsito de vegetais. Então, a missão dessa coordenadoria de defesa sanitária vegetal é estar prevenindo e mitigando os efeitos de determinadas pragas que são denominadas pragas de notificação compulsória. O Ministério da Agricultura elenca as pragas de controle oficial no Brasil. E as estruturas estaduais de defesa sanitária vegetal irá fazer a execução dessa política. Então, essa é a missão da Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria de Estado de Agricultura, na qual eu estou aqui no momento representando. Então, eu tenho aqui a definição, o objetivo de acordo com o regulamento que foi aprovado pelo decreto estadual em 2002. Existe uma lei, uma legislação específica sobre a execução da sanidade vegetal no estado do Rio de Janeiro. E para fazer a execução, a aplicação, as ações de defesa agropecuária em todo o estado do Rio de Janeiro, a defesa agropecuária possui diversos núcleos e postos avançados. Aqui no município de Teresópolis, há uma parceria entre a Prefeitura, a Municipalidade e a Defesa Agropecuária, havendo um posto avançado de defesa agropecuária junto ali à Secretaria de Agricultura, e, salvo engano, o Cassiano é o ponto focal aqui no município de Teresópolis, dentro da Secretaria de Agricultura, e dentro que abrange essa parceria. Mas a unidade local da Defesa Agropecuária está sediada, que atende aqui Teresópolis, inclusive, está sediada no município de Nova Friburgo, do qual eu vim. Tá? Então, temos equipes de veterinários, engenheiros agrônomos, biólogos e técnicos em agropecuária dentro da equipe da Defesa Agropecuária. Então, deu um panorama de quem nós somos. Agora vamos entender um pouco a atividade agrícola no nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro possui uma agricultura diversificada. É um estado que deve ser um dos menores do país, mas tem um território de 43 mil quilômetros quadrados, com 92 municípios. Boa parte dele tem uma atividade agropecuária, acho que alguns, pequenos municípios aqui da Baixada Fluminense, mas de uma forma global, a maioria dos municípios tem alguma atividade agropecuária, né? Um número
expressivo de produtores rurais, cerca de 35 mil produtores rurais no estado do Rio de Janeiro. Essa é uma característica típica do nosso estado. Se você circular pela região serrana, você vai ver que a atividade agrícola ocupa bastante mão de obra, gera renda para inúmeras famílias, então é uma atividade de relevância. E no caso da citricultura, nós temos cerca de 7 mil hectares plantados. Nós temos a Baixada Litorânea, que é uma região tradicional, que possui uma citricultura tradicional, como uma laranja muito especial, do qual já tem o reconhecimento da identidade geográfica, a laranja daquela região, né, a laranja seleta, extremamente adocicada. E temos a região serrana como produtor de tangerina pocã. A citricultura da região serrana, basicamente, o forte da citricultura é a tangerina pocã. Temos outras espécies, mas a tangerina pocã é a mais evidente. Aqui temos dados da Emater, de 2020, eu estive atualizando, da produção de citros no estado do Rio. Você vai ver que a laranja ocupa a maior área, o maior número de produtores. Entretanto, a tangerina pocã vem em segundo lugar, né? Ali, nesses dados de 2020, são 668 pessoas envolvidas na atividade, com uma área de 1.443 hectares, com uma produção de 33 mil quilos e com faturamento, isso em 2020, de 29 milhões, dados do ASPA, da Emater, em 2020. E os de em 2025, que eu estive pesquisando ontem, existe no ASPA, né, que é um censo, né, um levantamento da produção, que é o órgão de extensão a Emater Rio executa em todos os seus escritórios no estado do Rio de Janeiro. Tem cerca de 715 produtores do estado do Rio que trabalham com tangerina pocã. Em Teresópolis tem 115 produtores. No estado do Rio são 1.585 hectares. Em Teresópolis, 460 hectares produzindo tangerina pocã. Então é uma atividade interessante, expressiva, no município e na região como um todo. E na citricultura é a segunda espécie mais plantada. E tem aptidão, né? A questão climática ajuda, e de solos é uma cultura que tem, para a região serrana, há uma aptidão agrícola. Então, vamos começar pela primeira praga, na verdade é uma doença, que acomete os citros, porém o estado do Rio possui estado de sem ocorrência. A Defesa Sanitária Vegetal executa uma série de trabalhos e chegou à determinação, após estudos, levantamentos, que o estado do Rio não houve nenhuma ocorrência, não há nenhuma ocorrência até o momento da doença cancocito. E o que é o cancocito? É uma bactéria. Plantas, vegetais são acometidos por bactérias. Então, o cancocito é uma doença causada por uma bactéria. Já está presente em diversos estados. Desde 1957, foi encontrado a doença causada pela essa bactéria, a Xanthomonas sitpi, no estado de São Paulo. Tentava erradicar desde aquele período, não houve sucesso, e hoje o estado de São Paulo convive com essa doença e tem uma série de ações e legislações que tentam mitigar o avanço da doença dentro da citricultura paulista. Mas você tem também no Rio Grande do Sul, em Roraima, Santa Catarina, Ceará, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul. Nesse estado, há a ocorrência, a detecção oficialmente do cancocito. Tá? E o que essa doença vai causar nas plantas? Ela vai acometer
o fruto, a folha e o ramo. Então, no caso da folha, há uma desfolha. A planta perde as folhas caem precocemente, né? E planta sem folha não produz frutos. Tá? No primeiro impacto, acontece mais em seguida, reduz a produção de fruto. Há uma depreciação da qualidade da produção, que a gente vai ver, eu vou mostrar algumas imagens, ela causa um ferimento no fruto, na folha e no ramo, mas no fruto, aquele ferimento, aquela ferida, deixa uma má impressão, né, do fruto. Há uma redução da produção, né, e uma restrição de produção. Alguns estados, como São Paulo e outros, que exportam para outros países, há países que não aceitam a compra do fruto in natura proveniente do Brasil, devido ao campo cívico, tem uma série de exigências que eles fazem para poder adquirir o fruto. O suco é diferente. O fruto. O fruto, às vezes, não vai porque com o risco de levar a doença para esse país que já erradicou o campo cívico. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que essa bactéria é específica dos vegetais, não causa mal nenhum ao ser humano, tá? Ela vai causar mal à planta de citros. E essa vai fazer mal à planta de citros. Não vai fazer nem mal a outra planta de uva, vai fazer mal apenas à planta de citros, do gênero citros. Tá? Então não causa mal nenhum. Inclusive, nem o fruto fica danificado. Ele vai perder tamanho e tal, mas ele não fica danificado. E quais são os principais veiculadores? A gente fala, os veículos, o que vai transportar essa doença de São Paulo até o Rio? Um dos principais veiculadores é a muda. A muda é o material de propagação que a gente fala. A muda contaminada ou suspeita de contaminação é o principal veículo de transporte da doença. No campo cítrico, a bactéria pode ser transportada também pelo vento ou pela chuva, mas esse transporte a curta distância. A longa distância é o transporte da muda contaminada ou com suspeita de contaminação. Tá? Então, as mudas são as principais formas de disseminação a grandes distâncias. Então, tá a imagem aí da dita cuja. Pode. No Rio, o estado do Rio está sem ocorrência. Desde 1957 foi detectado no interior do estado de São Paulo. Aí há relatos, questões climáticas, a gente não consegue ainda determinar. Está sem ocorrência porque é um trabalho feito pela Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal, da Secretaria de Estado de Agricultura, de fazer levantamentos e coleta de amostras de plantas, de frutos com sintoma, e levar ao laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura para fazer análise. E desde então, todos os levantamentos que são feitos, quando a equipe da Defesa Sanitária Vegetal vai aos pomares, verificar planta a planta, né, o pomar a pomar, circula do pomar, ver se tem plantas com esse sintoma. Se houver plantas com esse sintoma, é identificada, recolhida um material, né, uma amostra, e levado a um laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura para fazer a identificação ou não, né, ver o que é. Em tempo desde então, não foi encontrado sem ocorrência. Tudo isso é um trabalho que foi feito e é feita a manutenção para se manter esse estado sem ocorrência. Então você vê no fruto campos, que a gente fala, são feridas na casca do fruto, que pode chegar a rachar, né, e uma rachadura. Nas folhas também aparecem ferimentos, e esses ferimentos na folha, o que é característico do campo cítrico é, em ambos os lados, o ferimento está em cima e a ferida também aparece embaixo, de forma diferente, mas em ambos os lados da folha
o ferimento ocorre. E no ramo também, né? O cancro é uma ferida com até certo na saliência, tá? Então é o aspecto do cancro cíclico. Essa imagem é da fonte da Fundecitrus, tá? Tem um folheto nosso, se quem quiser mais detalhes, apenas precisa entrar na página da Secretaria de Agricultura, agricultura.rj.gov.br, e lá tem esse material no formato digital, né, para quem quiser fazer mais pesquisa ou enviar para outras pessoas. Uma medida importante de controle é sempre, no caso do cancro, né, como a gente não tem ocorrência no estado, e se alguém visualizar algum produtor ou até mesmo no quintal da sua casa, ver plantas com aqueles sintomas, entre em contato com os nossos núcleos, com o escritório da Emater ou com a Secretaria de Agricultura, para a equipe nossa da Sanidade Vegetal ir até o local, confirmar, né, que os sintomas são bem próximos do cancro cítrico, e aí nós realizamos uma coleta e levamos ao laboratório. Tá? Até então, o estado do Rio está sem ocorrência. Então, para a gente manter esse estado sem ocorrência, é necessário uma coisa que é muito importante: sempre adquirir mudas de viveiros certificados, registrados ao Ministério da Agricultura, com toda a documentação fitossanitária pertinente daquela espécie. Tá? Então, o bom comar começa de uma boa muda. E uma boa muda, ela é produzida em viveiro registrado no Ministério da Agricultura e com toda a certificação fitossanitária, né? A sanidade das plantas. Tá? Isso é essencial e é norma, é exigência legal para que evite esse ingresso, essa possível ingresso da doença ao estado do Rio. Então, no fruto, ocorre na folha, no fruto e no ramo. Beleza? Então, agora uma outra doença. Essa a gente tem um folder aqui, irmão. Por favor, quem puder, tem aí o folder green. Essa tem um folder, eu trouxe, eu achei interessante vocês terem. O folder é a doença mais agressiva, mais problemática atualmente da citricultura mundial. O citrus ele é produzido no mundo inteiro. Um dos grandes produtores, além do Brasil, que é o maior produtor, ou um dos maiores, é os Estados Unidos, na região da Flórida. Essa doença, chamada green, tem causado um impacto severo lá na Flórida também. Hoje está presente em diversos estados do Brasil e nos nossos vizinhos da América do Sul, e é causada por uma bactéria, Xylella fastidiosa, também é uma bactéria. Ela inicialmente foi encontrada na região do Sudeste Asiático, por isso que ela também é denominada com esse nome de pronúncia chinesa, Hanglongbing, né, que a sua abreviação é HLP, que quer dizer ramos esverdeados ou ramos amarelados, né, que é um sintoma típico do greening. Tá? O greening, do inglês para o português, é o esverdeamento, né? Fica um ramo amarelecido na copa da planta cítrica. Tá? Então a gente denomina aqui de greening. Um detalhe, tanto o cancro cítrico como o greening, não há um agrotóxico que cura, não há cura para essas doenças, tá? Doenças de planta, né? Dos citros. Então, a medida de controle, no caso do green, é a eliminação, é a erradicação da planta doente, ou com sintomas. Foi constatado em São Paulo em 2004. Essa foi agora, há 22 anos atrás. Em 22 anos atrás,
foi constatado oficialmente em São Paulo, hoje já está presente em Minas, Paraná. Há 15 dias atrás, o Ministério da Agricultura, junto com a Secretaria de Estado de Agricultura do Rio Grande do Sul, encontrou uma planta também no Rio Grande do Sul, com laudo de Green. Então tem aí Minas Gerais, Paraná, São Paulo, são os pomares citrícolas que têm a presença do Green. Essa bactéria, no caso do Green, ela é transportada, além de ser transportada nas mudas contaminadas, nas borbulhas das mudas, também tem um inseto que carrega ela, que se chama Diaphorina cítrica, nome científico. É uma cigarrinha bem pequenininha que a gente vai ver no nosso folder. No folder tem a imagem do inseto, né? Ele aqui está até aumentado, mas ele é bem pequenininho, de 2 a 3 milímetros, ou seja, é bem pequeno. É o tamanho de um pequeno inseto. Então, no caso do Green, essa bactéria, o vetor, ele se alimenta da planta doente, passa a carregar nele a doença. Quando ele vai se alimentar numa planta sadia, ele transfere para a planta sadia, para o pé de citrus, o pé de laranja, o pé de porcã, o Green, a bactéria. Então, para controlar o Green, uma das medidas são mudas sadias e a outra, o controlar o vetor. Então, para a gente não ter a presença do Green aqui, como a gente já não tem, a gente estadoria sem ocorrência, devemos adquirir mudas certificadas, produzidas em viveiros registrados pelo Ministério da Agricultura, porque as mudas de citrus têm todo um critério para ser produzido. Por exemplo, devido ao Green, que tem o vetor, esse inseto bem pequenininho, se o inseto estiver contaminado e sugar uma planta sadia, ele vai transmitir. Então, o viveiro ele tem que ser telado, uma tela antiafídio, como antigamente se usava o filó para cobrir a criança, o mosquito não picar. Então, a muda de citrus também tem que ser produzida, né, a maternidade, o viveiro, com um telado apropriado que impeça a entrada desse inseto em especial, mas qualquer outros, né? Mas especificamente por causa da cigarrinha e outros insetos do mesmo gênero. Mas a principal, que leva a doença a longa distância, são as mudas. Então aí temos a imagem, e eu gostaria que vocês vissem aí no folheto, né, os sintomas do Green. Você vai ter as folhas mosqueadas, que a gente diz, que é essa mistura de um amarelo com verde. É o esverdeamento ou o amarelecimento das folhas. Essas folhas vão amarecer e vão cair. Também ocorre das nervuras ficarem salientes, ficarem mais amostras, tá? Quando você passa a mão sobre a folha do Green, a folha de citrus que está acometida pelo Green, você vê a nervura já vai estar mais em evidência, né? Que são as veias, vamos dizer assim, dos vegetais. E um ponto muito específico do greening é que o fruto fica deformado, ele fica assimétrico, um lado maior e um lado menor. A gente está com tamanho reduzido. Quando você fizer um corte transversal, você vai ver aqueles filetes alaranjados. Tá? Normalmente, um lado da fruta vai estar com a maturação normal e um outro com a maturação irregular ou atrasada. E as sementes que estiverem ali serão xoxas ou estarão abortadas, elas não estarão viadas, muito pequenininha. Então, uma outra característica específica do Green são os frutos deformados. Tá? Ele fica assimétrico, tamanho reduzido, assimétrico, um lado maior, um lado menor, deformadas, sementes abortadas. Tá? Conforme você pode ver no folheto. Tem que demonstra melhor, né? Do que imagem diz mais do que 1000 palavras, mas tá aí no nosso folheto. Tá?
Aí o folheto, esse folheto, como eu já disse, tem disponível no site da Secretaria de Agricultura, né, e dentro das medidas de prevenção e controle do greening, é em relação à aquisição das mudas, né, adquirir mudas através de viveiros que estejam registrados na Defesa Vegetal, no Ministério da Agricultura, e exigir os documentos sanitários, que a gente vai estar falando em seguida. Essa é uma das principais medidas de controle e é uma exigência legal você adquirir mudas com a documentação fitossanitária. Então atinge as folhas e os frutos, tá? Nas folhas, no caso na copa, no ramo, vai aparecer ramos amarelados e o fruto vai ficar defeituoso, vai ficar torto, assimétrico. Então, como eu tinha conversado, uma das principais medidas de, de prevenção, não só para o sítio, mas com qualquer pomar, qualquer espécie, mas em especial no sítio, porque tem uma legislação específica e tem todas essas pragas que são pragas oficiais, pragas de notificação compulsória, tem um controle oficial feito pela Defesa Agropecuária em todo o Brasil, né? As mudas, elas têm um controle. O comércio de muda ambulante, ele é proibido no estado do Rio de Janeiro, conforme a legislação. Caminhãozinho saindo vendendo muda de porta em porta, né, né, caracterizando o comércio ambulante, não é permitido, tá? E passível de sofrer sanções, tá? Então, não tem produtor aqui, mas a dona de casa ou mesmo sitiante, não adquira mudas de comércio ambulante. Vai num viveiro, num horto, que seja cadastrado, que tenha endereço fixo, que compra as mudas de um fornecedor registrado ao Ministério da Agricultura, tá? E qualquer dúvida, entre em contato conosco, com a Emater ou com a Secretaria de Agricultura ali no Parque de Exposição, que a gente dá todas as orientações necessárias para aquisição de mudas, tá? É proibido adquirir mudas no estado do Rio de Janeiro devido a todas essas exigências e todo esse controle com relação a conter a essa entrada dessa praga e manter o status de sem ocorrência, o estado do Rio, a Defesa Agropecuária, toma medidas de biossegurança. Então, para transportar para o estado do Rio mudas de citos, exige alguns documentos, tá? E foram feitas ações desse controle, né? Então, era uma pergunta que surgia: é proibido adquirir mudas de outro estado? Não, não é proibido, tá? A pessoa pode comprar muda do estado de São Paulo, do estado de Minas, né? Só que é necessário pedir uma autorização, solicitar uma autorização ao Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, aos escritórios do Núcleo de Defesa Agropecuária, ou entre em contato com o ponto focal aqui, o Cassiano, que está aí na Secretaria do Parque de Exposição. Ele irá fazer contato conosco, entre em contato comigo, que eu vou deixar o contato, solicitando formalmente, num formulário específico, essa autorização. A gente vai avaliar, vai verificar se a origem que está se pretendendo adquirir as mudas está regular, estando a gente dá essa autorização, né? Emite o documento autorizando o ingresso. Sim, o produtor ou interessado em adquirir mudas. Nesse caso, o produtor está aqui no território fluminense, ele vai adquirir muda em um viveirista fora do estado. Então, ele vai cultivar ou trazer essas mudas aqui para o estado do Rio de Janeiro. Ele vai entrar, o interessado em adquirir vai entrar em contato conosco, ou através dos nossos contatos, ou através da Secretaria de Agricultura, ali o Cassiano. A gente fez até teve uma demanda dessa, ou entra em contato com um colega da Emater, o André, ele tem nosso contato, e a gente vai encaminhar esse pedido de autorização. Fica
ele fica tendo uma autorização se aquele estabelecimento estiver, o estabelecimento do qual ele vai adquirir as mudas, estiverem de acordo. Aí a gente dá autorização para ele poder trazer. Só que para trazer de lá, do estado lá de origem do viveiro, ele vai ter que dar um outro documento sanitário, chamado permissão de trânsito vegetal. Independente do número de mudas, de 1 a 1 milhão, tá? Especialmente de citros, tá? Feita essa avaliação, o viveiro está registrado. É emitido esse documento, está autorizado, vai ter que acompanhar as mudas e informar o dia que o material vai estar chegando com a documentação sanitária. Qual é a documentação sanitária de trânsito interestadual, de um estado para o outro? Então, você pode adquirir as mudas de outro estado? Sim, desde que você peça autorização e venha com a permissão de trânsito vegetal. A permissão de trânsito vegetal é o documento emitido pelo órgão de origem. Como eu tinha falado, que a defesa agropecuária está em todos os estados têm a defesa agropecuária, como outros órgãos que existem em todos os estados. A defesa tem um órgão que executa a ação de defesa agropecuária e executa a parte de sanidade vegetal do estado da Bahia, né? Então, lá na Bahia, o viverista vai estar credenciado, registrado ao Ministério da Agricultura e credenciado ao órgão estadual, e quando você for fazer aquisição, né, o viverista vai lhe dar um documento no qual ele ou você vai ao órgão estadual e ele vai emitir o documento chamado permissão de trânsito vegetal. Se ele não emitir, aquele viveiro deve estar com alguma irregularidade, com aquela partida de mudas, às vezes é só o lote que não está em condição, tá? Então, vai se exigir a autorização de entrada de vegetais que é emitido por nós aqui no estado do Rio e do estado de origem das mudas a permissão de trânsito vegetal. Esses dois documentos, além da nota fiscal, né, tem que ser acompanhar a carga de muda das mudas. Então, dessa forma, é possível, é permitido adquirir, né? Então, ser um estabelecimento cadastrado, se, né, mesmo no caso, a propriedade, por exigência, para manter o estado sem ocorrência de green, nós fazemos o cadastramento das áreas de produção de citros. A equipe nossa vai até a propriedade e cadastra o nome, CPF, endereço, localização geográfica, número de plantas e outras informações daquele campo de produção. E se for um horto, vai cadastrar aquele horto, né? Endereço, alvará, telefone, nome do proprietário, CPF ou CNPJ, que normalmente é uma empresa que comercializa mudas de planta. Tá? É cadastrado, tem que cadastrar junto à defesa agropecuária. Tá? E tem, no caso dos citros, construir uma estrutura no qual as mudas de citros fiquem isoladas. Tá? Quem for especialmente comercializar ou a pessoa que... Então, essa estrutura tem que ter uma tela anti-afídio, para não permitir a entrada da diaforina, que é o cigarrinho bem pequenininha. Então, as mudas de citros devem ficar armazenadas neste local. Então, é necessário estar cadastrado e construir essa estrutura física para armazenar as mudas de citros que chegaram com a documentação fitossanitária pertinente, ok. Aí coloca ali dentro, mantém ali fechado e faz um controle de entrada e saída dessas mudas. Tá? Então, é necessário, então, a autorização de entrada de vegetais, que é um documento emitido pela Defesa Agropecuária do Rio de Janeiro. Outros estados também têm o mesmo tipo de documento, mas eles exigem do produtor deles lá, a gente exige daqui dentro do nosso território. É importante porque a gente vai acompanhar e tomar conhecimento das mudas que estão sendo introduzidas no estado. Então, é importante, é exigência legal, tá? Tem uma normativa sobre a autorização de entrada de vegetais. Precisando adquirir mudas, primeiro passo é entrar em contato conosco,
para pedir autorização de entrada de vegetais. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um formulário. Esse formulário está na página da Secretaria de Estado de Agricultura, tá? agricultura.rj.gov.br. Lá você vai ter um campo que você vai clicar e vai abrir esse formulário. Você pode imprimir, preencher os dados, aí vai ter os dados do produtor, do estabelecimento que vai adquirir as mudas, nome, endereço, CPF. Né? Tem os dados do fornecedor, nome, RENASEM. Né? O RENASEM é o número de registro de viverista, é um registro que o viverista, produtor de mudas ou de borbulha, tem que fazer junto ao Ministério da Agricultura. Então, ele ganha um número de registro junto ao Ministério da Agricultura. Então, ele tem que colocar esse número de RENASEM. A gente verifica se esse número está ativo, né? Se o Ministério da Agricultura está fazendo a fiscalização lá. E as mudas que eles vão estar solicitando a possível aquisição, citros, tangerina, laranja e as quantidades. Alguma informação complementar, botar o local, data e assinar. Telefone, e aí a gente faz contato, ou vai chegar até a gente, né? Como eu falei, através dos nossos contatos, nossos e-mails, telefone, do colega da Emater ou da Secretaria de Agricultura. Eles têm o nosso contato e a gente está aberto para fazer esse atendimento o mais rápido possível. E a permissão de trânsito vegetal é um documento de trânsito interestadual, que é emitido pelo órgão estadual de defesa sanitária vegetal. Nós emitimos permissão de trânsito quando o produtor precisa levar a carga dele de citro para um outro estado que exige a permissão de trânsito. Tá? Mas a permissão de trânsito, ele indo adquirir a muda na Bahia, solicitou a EV, a Defesa Agropecuária do Rio de Janeiro, a gente verificou, aquele viveiro que está com registro de Ministério da Agricultura ok, ativo, o produtor a gente já sabe onde que é, a área dele, cadastramos, aí deu autorização, ele foi lá. Vai chegar no dia 10 dias depois, da Bahia até o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele vai entrar em contato com o viverista vai passar para ele os documentos sanitários, o certificado fitossanitário de origem, que é um documento que é emitido pelo responsável técnico pela produção, um engenheiro agrônomo lá que está se responsabilizando pelas questões sanitárias daquela produção de mudas. De posse disso, ele vai ele ou o dono do viveiro, ao órgão estadual de defesa sanitária vegetal lá daquele estado, do estado da Bahia, retirar a PTV. Então, de posse com a PTV, da AEV e nota fiscal, ele traz essas mudas, né, conduz essas mudas ao estado do Rio de Janeiro. Pode ocorrer quando ele estiver entrando no estado de Minas Gerais, o estado de Minas exige, cadê a PTV dessa muda? A nota fiscal está aqui, veio da Bahia. Tá. A PTV está aqui. Está no mesmo nome da pessoa aqui, a PTV, a nota fiscal. O estado de Minas pode exigir, mas eu estou levando para o Rio. Não, mas para atravessar o estado de Minas é um documento necessário para o trânsito interestadual. Tá? E é o que comprova que aquelas mudas foram produzidas dentro dos critérios técnicos legais. Tá? Permissão de trânsitos vegetais. Ela não é para... Nem todas as mudas exigem, especialmente citros, banana e uva. Né? Essas espécies têm pragas de controle legislativo. E os citros, a gente falou duas delas, que é o green e o campo cítrico. Então, aí a gente tem algumas imagens das barreiras fitossanitárias que a Defesa Sanitária Vegetal executa em vários pontos do estado do Rio, né, como forma de exigência para cumprir os requisitos estabelecidos nas portarias do Ministério da Agricultura para manter o status de sem ocorrência. Né? Então, dá um exemplo aí de um formulário de permissão de trânsito de vegetal, que deve estar junto à carga de mudas, né, a data de validade, o nome, a partida das mudas,
descrevendo que ela está isenta do greening, do canto cítrico, e a nossa equipe ali, ó, né, diutinamente, de noite, de dia, quando está passando o movimento de carga. Se a carga não houver, em alguns casos, né, comércios ambulantes de mudas, né, pode haver algum tipo de sanção, e dentro das sanções é a apreensão e destruição do material de propagação, né, como forma de mitigar o risco, né, a eliminação dessas mudas irregulares, desconformidade. Um outro ato, uma outra ação que é desenvolvida pela Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal são os levantamentos fitossanitários em pomares e viveiro. Como eu já tinha comentado, como é que vocês chegam até um status de sem ocorrência? É necessário fazer uma série de levantamentos fitossanitários anualmente. E quando você busca ganhar um status, esse volume é maior, né? Mas anualmente é feito, se cadastra e retorna e faz esses levantamentos fitossanitários em pomar. Então, a equipe aqui em Teresópolis vem anualmente uma equipe, em São José do Vale do Rio Preto tem equipe que vai, eu mesmo circulo muito em São José do Vale do Rio Preto, Tanguá, Rio Bonito, todas as regiões que produzem, ou todo município que tem uma área, nem que seja pequena, de citros, é feito esse tipo de trabalho, para verificar se há sintomas de green ou canto cítrico nas plantas, né? Ou se há o sintoma, verificar o que é, porque outras questões podem levar aquele sintoma. Aí o colega olha, às vezes é uma outra praga que não é de interesse de controle legal. Tá? Então é feito o levantamento. O sintoma parece mesmo, né, lembra muito canto cítrico, lembra muito green. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar esse local, vamos retornar com a equipe e fazer a coleta. Ou faz a coleta logo de uma vez e leva para o laboratório credenciado, né, que é o monitoramento das pragas. Tá? A gente monitora aí, no caso aí, há um monitoramento de pragas presentes. Tem em tal lugar, como houve já gangrene e conseguiu reverter a situação. Tá? Também é feito. Tudo isso para chegar a esse nível de status de livre sem ocorrência. Tá? Com o objetivo de ter um ambiente, né, um ambiente de produção do qual se possa executar uma citricultura forte, com mudas boas, mudas de boa origem, sem a presença de determinadas doenças que causam danos severos, né? Sustentável porque é menos agrotóxico, é menos custo de produção quando você consegue prevenir o ingresso de determinadas doenças. Você vai ter um produto de mais qualidade, né? Sem aquela imagem, e um alimento mais seguro. Então esses são os objetivos desse trabalho que é executado pela Defesa Agropecuária, em parceria com os diversos órgãos, como a Emater, a Secretaria de Agricultura. Tá? O nosso objetivo é estar trazendo essa qualidade à produção, né, agrícola do nosso estado. Tá? Muito obrigado. Então, aí para estar respondendo algumas perguntas, questões, curiosidades. Eu me chamo Rui Sebastião dos Santos, sou engenheiro agrônomo, da Secretaria de Estado de Agricultura, trabalho no Serviço de Defesa Agropecuária, especificamente na parte de sanidade animal, sanidade vegetal. Tá? Tem ali o meu e-mail, um e-mail institucional, né? Precisando de uma emissão de uma EV ou qualquer outro tipo de dúvida ou questão, pode enviar o e-mail, diariamente é verificado, e o e-mail da nossa coordenadoria, tá? cdsv.agriculturarj@gmail.com. E o endereço onde eu estou sediado, né, o núcleo que atende a região aqui, fica a sua sede lá no centro de Nova Friburgo, em frente ao Colégio Estadual Jamil Al-Jaque. Tá? Na rua Euclides Solon Pontes, 30, no centro de Nova Friburgo. Muito obrigado.